Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade. Diletos ouvintes do canal Missão Atalaia, a mensagem que eu quero vos trazer nesta oportunidade, ela vem com um tema: Missão de Deus em minha vida. E a proposta desta mensagem é mostrar a você como compreender o plano de Deus em sua vida, como se preparar para tal missão e como fazer a vontade daquele que te enviou sem ter o nosso eu como prioridade. Compreender, se preparar e fazer. Gostaria que você topificasse isso em sua mente para que você venha entender o que Deus tem na tua vida. Compreender, se preparar e fazer. E nesta leitura do livro de Efésios, mostra como Paulo entendia esta missão. Ele entendia que Cristo tinha que habitar pela fé no coração das pessoas, que era este habitar pela fé no coração das pessoas, como Paulo ele entendia, como lemos aqui neste texto. Este habitar pela fé no coração das pessoas fala de andar como ele andou. Paulo ele fazia os seus ouvintes entender que estas pessoas que aceitavam a Cristo como único e suficiente Salvador tinha que andar como Cristo andou, tinha que viver como Cristo viveu. Isto era uma coisa importante que o apóstolo Paulo passava para os seus ouvintes. E Paulo ele tinha isto como missão primária em seu ministério, que era uma prioridade central do seu ministério. A prioridade central do chamado de Paulo: promover Cristo no coração das pessoas. Eu, como pregador, como chamado do Senhor, como presbítero, o meu chamado é promover Cristo no coração das pessoas. Fazer a obra daquele que nos enviou não é nos preocupar com o nosso status, é fazer a vontade daquele que nos enviou, alegrando, sofrendo como Cristo sofreu, andando como ele andou e vivendo como ele viveu. Ele fala também, apóstolo Paulo, sobre dimensões espirituais que nós aprendemos nesse texto, que onde acabamos de ler, que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A largura, senhoras e senhores, fala dos valores espirituais. O comprimento fala de relacionamento com Cristo. A altura fala da doutrina de Cristo. A profundidade fala da palavra de Deus. A largura, que são os valores espirituais, que fala da harmonia, verdade, caridade, fé e esperança. O comprimento, que fala do relacionamento com Cristo, dá um impacto muito grande quando lemos lá em João, no capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai os amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Entenda bem, senhoras e senhores, que este versículo bíblico fala de relacionamento com Cristo, que é o cumprimento, sendo que a doutrina que fala de Cristo, que são os rudimentos da fé cristã, que já haviam sido ensinados pelos profetas anteriormente. Aleluia! E a profundidade fala da palavra, a palavra que lava, a palavra que nos mantém limpo, a palavra que nos purifica, a palavra que nos enche, a palavra que nos transforma, a palavra que nos faz conhecer a Deus de uma forma melhor. Aleluia! E todo este quadro que acabamos de ver aqui, aonde for exposto aqui pelo canal Missão Atalaia, objetivo também central, primordial, principal, categórico, evidente do apóstolo Paulo era
promover Cristo no coração das pessoas. Assim também como você tem que entender que você tem que promover Cristo no coração das pessoas. O meu chamado é promover Cristo no coração do sedento, é promover Cristo no coração do perdido, é promover Cristo no coração do ímpio, é promover Cristo no coração da prostituta, é promover Cristo no coração do assassino, é promover Cristo no coração daqueles que precisam de uma oportunidade de vida. Aleluia! Deus seja louvado para sempre. E também levar ao entendimento das 4 dimensões que ora foram mencionadas aqui, que são largura, comprimento, altura e profundidade, para que todos sejais cheios da plenitude de Deus. O resultado de todo esse ministério, de toda esta visão cristocêntrica no chamado de Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 a 19, era para que todos venham ser cheios da plenitude de Deus. E a plenitude de Deus fala de quê? Fala da abundância, da presença completa, da estatura completa, tempo certo de Deus agir na vida destas pessoas. A plenitude é um quadro completo do trabalhar de Deus na vida das pessoas. Mas eu sei que você, como Paulo, você lá atrás não era uma pessoa completa como você é hoje, por isso você tem essa chamada para fazer a vontade de Deus. Para você entender o chamado de Paulo, primeiro você tem que entender que antes ele era Saulo, ele não era Paulo. E quando você olha para Paulo, você vê um ministério completo do chamado de Deus na vida dele. Mas quando você olha para Saulo, você olha ele como um extremista religioso. O que é um extremista religioso? É aquele que toma medida radical por uma causa. Mas não entendi ainda, Cleon Ribeiro. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer para você que Paulo ele era Saulo. E quando ele era Saulo, ele era um terrorista. Mas como assim ele era um terrorista? Ele era um terrorista pelo fato de ele liderar um ritual de apedrejamento. Você pode ver isso lá em Atos no capítulo 6. Ele não teve uma vida fácil. Ele era um homem terrível que se importava com a religião e com a lei e não fazia vontade daquele que enviou, daquele que chamou ele na realidade. Mas pelo fato de Saulo ser um extremista religioso, um líder de um ritual, de um massacre de apedrejamento, ele era um homem que Deus estava de olho em seu currículo. Ele era um homem que Deus olhava para ele e entendia que se ele fosse resgatado, ele seria uma bomba atômica na mão do Senhor. Ele seria um homem responsável para salvar diversas almas. Quando você olha para Saulo, você vê ele um homem terrível, assassino, perigoso e perseguidor dos cristãos. Mas ele era um homem que tinha este currículo aqui, e Deus estava de olho nele. Quando você olha para Saulo, você olha para a cultura dele. Ele falava o aramaico, que era a sua língua nativa. Ele falava também o hebraico, que era a língua da faculdade teológica, onde ele estudou aos pés do rabino Gamaliel. Ele falava latim, que era a língua oficial do Império Romano. E ele também falava o grego, que era a língua internacional do comércio e da cultura helenista. Diletos ouvintes do canal Missão Atalaia, Deus ele não quer saber se você é estudado ou se você não é estudado. Deus ele se importa com o seu chamado. Se você hoje tem um impacto em teu coração e você entende que você tem que fazer a obra do Senhor, parte para os princípios de Paulo e não de Saulo. Apesar de Saulo ter todo este conhecimento em aramaico, em hebraico, em latim e grego, ele precisava se transformar em Paulo. Paulo significa pequeno e Saulo significa grande. Para você fazer a vontade daquele que te enviou, você precisa se tornar pequeno. Você precisa se tornar um homem com chamadas claras diante do Senhor, chamadas de fazer a vontade daquele que te enviou de uma forma coerente e respeitosa. Diletos ouvintes, a palavra de Deus diz assim, como acabamos de ler ainda agora: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é sua responsabilidade. Se você ama o Senhor,
se você entende que pessoas precisam receber a Ele como teu Salvador, que esta salvação não venha ficar só para você, entenda que você precisa partir para o princípio dos ensinamentos de Paulo, que era promover Cristo no coração das pessoas. E você tem que entender isto como missão primária em teu ministério. Diletos ouvintes do canal Missão Atalaia, venhamos nós compreender o que Deus tem em nossas vidas de uma maneira especial e também extraordinária. Entender isto como objetivo central de nossos ministérios, ser servos, cumprindo a nossa missão como objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia! Eu não posso deixar de olhar para o chamado também de Isaías, quando um dia o Senhor chamou ele, ele entendeu o seu chamado, ele foi fazer a vontade daquele que enviou. E também devo olhar também para o chamado de Ezequiel, quando o Senhor um dia mostrou para ele um tamanho vale de ossos secos, e ele precisava entender que ele tinha que pregar, aleluia, naquela época. Então nós não venhamos nós fazer a vontade de Deus de qualquer maneira, fazer a vontade daquele que nos enviou pensando em nosso status, mas pensando em seu absoluto chamado. Olha para o chamado dos apóstolos, olha também para o chamado dos 70, olha também para o chamado de Josué, um homem que não tinha capacidade, porém Deus o capacitou. Esforça-te, Josué, pois eu serei contigo. Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar de acordo com seus princípios, de acordo com a sua vontade. E o objetivo desta mensagem, nesta oportunidade, é fazer você entender os princípios básicos do chamado de Paulo e você fazer a vontade daquele que te enviou. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe a tua vida de uma forma especial e extraordinária. Amém.